Olá, nono ano, uma ótima tarde, sejam bem-vindos à nossa aula de História. Eu sou a professora Janaína Jardim, esse é o meu sinal. Eu sou uma mulher mediana, uma mulher parda, cabelos encaracolados assim na altura do ombro, sou vestida com uma roupa... Ai, gente, que cor que é essa? Uma roupa lilás, roxa. Eu uso aparelho, uso óculos e aqui comigo me acompanhando a Bianca. Olá, Bianca. E na sequência teremos a Kátia. Então, sejam bem-vindos à nossa aula de História, todos os alunos, todos os professores que estão comigo aqui no chat. Essa aula é continuação, né, da nossa aula passada. Dá uma olhadinha aí na tela. Nossa aula é pós-Guerra Fria, aula 2, e o nosso recorte é a globalização, certo? Eu vou aproveitar e já colocar a habilidade, porque a habilidade, ela traz... o verbo, né? Que o verbo indica a ação da nossa aula. Qual que é a ação da nossa aula? Eu vou marcar aqui para vocês, ó. A nossa ação é discutir, né? Hoje nós vamos discutir as motivações da adoção de diferentes políticas econômicas na América Latina, assim como seus impactos sociais nos países da região, né? A gente está falando aqui de América Latina. Objetivo: discutir o impacto do fim da Guerra Fria para a adoção de diferentes políticas econômicas na América Latina. E assim, né, no ano, quando a gente fala de América Latina, a gente precisa entender o todo da América Latina, mas entender também que a América Latina, economicamente, politicamente, ela é construída a partir de uma lógica norte-americana, né? Então, a gente precisa entender a América Latina dentro desse cenário macro, né, que é esse mundo pós-Guerra Fria. E aí, se eu for pensar assim, né, que mundo é esse, né, que mundo pós-Guerra Fria nós estamos nos referindo? É um mundo globalizado, que inclusive é o recorte, né, da nossa habilidade. A gente vai recortar aqui e falar de globalização. É um mundo globalizado. Né? Por que ele é globalizado? Porque agora nós não temos aquelas duas superpotências, vocês se lembram? Estados Unidos com a lógica capitalista, União Soviética com a lógica socialista. Então, esse era um mundo bipolar, né? Onde duas superpotências, elas estavam lutando, mas elas não lutavam assim as vias de fato, né? Elas estavam elas tinham ideologias conflitantes, né, no ponto de vista econômico, político e social. Então, esse mundo globalizado, ele é um novo mundo, é um mundo pós-Guerra Fria, é um mundo mais conectado, e aí eu vou mostrar para vocês um pouco dos pós e dos contras. Mas aí, antes de falar desse mundo pós-Guerra Fria, eu quero dar um recadinho para vocês, que é sobre o SAEB. Então, olha lá, estudante, participe do SAEB 2021, saiba mais na sua diretoria, está bem? Então, recado dado. Agora, acho que a gente pode entrar aqui na nossa discussão, porque olha só, a gente precisa pensar no ano, eu vou colocar até na tela, qual é a relação entre o fim da Guerra Fria e a América Latina, né? Que relação é essa? E por que nós estamos pensando América Latina com o fim da Guerra Fria? Eu vou deixar 1 minuto para que vocês me tragam contribuições e a gente volta a conversar. Voltamos. Então, eu espero que vocês tenham conseguido aí fazer essa discussão. Foi pouco tempo, mas que vocês tenham conseguido, pelo menos,
pensar, né? Começar a pensar e utilizar a atitude de historiadora para começar a entender essa relação. Eu vou colocar uma breve contextualização na tela para a gente começar essa conversa. A América Latina, em geral, ela permanece capitalista durante a Guerra Fria. No pós-Guerra Fria, acontece o avanço da globalização que atinge as políticas econômicas dos países da América Latina. Então, olha só, vamos voltar só um pouquinho, né? Porque a própria resposta está dizendo assim, que, em geral, né, durante a Guerra Fria, a América Latina ela permanece ali no alinhamento capitalista. Então, assim, dentro do cenário da Guerra Fria, União Soviética e Estados Unidos, eles não iam às vias de fato, né? Não houve uma guerra, um enfrentamento bélico. Mas como que Estados Unidos e a União Soviética demonstravam seu poder, né, um para o outro? Como que eles demonstravam? Eles agiam dentro de conflitos sociopolíticos, geopolíticos de outros países. Então, muitas vezes, eles até financiavam golpes de estados em outros territórios. Eles participam, por exemplo, de alguns processos de independência, né, de alguns países da América Latina. Então, dessa forma, eles vão ali demonstrando o seu poderio. Aí tem a questão armamentista, tem os mísseis de Cuba, né, que foram 13 dias que abalaram o mundo. Isso tudo a gente falou quando foi a aula específica de Guerra Fria. Bom, olha só, volta comigo só mais um pouquinho, Nono, porque olha só, lá na Segunda Guerra Mundial, quando termina a Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos e União Soviética, eles estavam na Segunda Guerra Mundial ali, lutando juntos, né? Só que quando acaba a Segunda Guerra Mundial, eles vão emergir no cenário social, político, econômico como superpotências. Então, eles começam a ter conflitos, né? E dentro desses conflitos, eles vão criando zonas de bases de comando em outros países. Então, se a gente pensar aqui no mundo pós-Guerra Fria, a gente vai pensar que é um mundo multipolar, porque a gente não tem mais agora uma única superpotência, né? Temos várias, Alemanha, Japão, Estados Unidos, mas vocês podem ver ainda, pode ser que vocês encontrem em algumas literaturas dizendo que o mundo pós-Guerra Fria, ele é um mundo monopolar. Por quê? Depende do ponto de vista. Se a gente pensar o mundo pós-Guerra Fria, do ponto de vista bélico, né, das armas, o pós-Guerra Fria é um mundo monopolar, porque os Estados Unidos ele emerge aí como a grande potência bélica do mundo. Só que a maior parte aí dos historiadores, geógrafos e pesquisadores, eles estão olhando para o ponto de vista econômico. E se a gente pensar o mundo pós-Guerra Fria, do ponto de vista econômico, aí nós vamos ver que nós estamos num mundo multipolar, temos várias potências econômicas. Então, este, no geral, é o cenário. E aí tem uma outra questão, né? Além de ser um mundo globalizado, multipolar, tem também os blocos econômicos. Assim, bem resumido, o que são os blocos econômicos? São organizações intergovernamentais, né, que se articulam economicamente. Então, assim, alguns países, por exemplo, eles abrem os portos para outros países, tem questão aduaneira também. Então, são blocos de países que se juntam em acordos econômicos, e esses acordos eles vão facilitando o comércio, a circulação de produtos e tudo mais. E aí, tem uma questão que é bem interessante de pensar, que assim, lá na Guerra Fria, Segunda Guerra Mundial, nós tínhamos os países como os principais agentes, né, das mudanças políticas, sociais, econômicas. Só que agora, no pós-Guerra Fria, neste mundo multipolar, globalizado, nós temos os principais agentes, as transnacionais. Então, são as transnacionais, as empresas multinacionais que vão começar a ditar o mercado, ditar as regras deste mercado. Porque, olha só, Nono Ano, o mundo que é pós-Guerra Fria, além de ser um mundo globalizado, multipolar, com blocos econômicos, ele é um mundo neoliberal também, né? E aí vocês se lembram o que é o neoliberalismo? A gente já falou em outras situações o que é o neoliberalismo.
Mas assim, se eu for escolher uma forma bem sucinta de explicar o neoliberalismo, é assim, nono ano. Neste mundo pós-Guerra Fria, né, essa nova ordem mundial, o Estado, né, o aparelho do Estado, ele começa a perder importância. Então, assim, o Estado tem um recuo do Estado, né? Quem são os agentes mais importantes dessas mudanças e das relações econômicas? As empresas. Então, nós temos uma maior participação das empresas e menor participação do Estado. Está bem? Então, esse mundo neoliberal, ele é um mundo onde o Estado ele tem uma influência menor. Menor participação do Estado, maior participação das multinacionais e das empresas privadas. Certo? E aí eu vou colocar na tela para vocês a situação de aprendizagem 3, que é nessa que nós estamos agora, né? Que é o fim da Guerra Fria e o mundo globalizado. Está na página 198 do Caderno do Aluno. Eu trouxe esse texto para a gente pensar essa questão aqui também, que é bem importante, né, para este contexto, que é a queda do Muro de Berlim. Então, são os motivos aí que marcam mesmo o fim, né, da Guerra Fria. Então, olha só, a queda do Muro de Berlim, em 1989, e o desmantelamento da União Soviética, em 91, assinalaram o fim da Guerra Fria. Então, olha, esses são os dois motivos que assinalam o fim da Guerra Fria. Nesse contexto, os antigos países que faziam parte da União Soviética reestruturaram as suas economias dentro dos mercados capitalistas. Então, nono ano, se a gente for pensar assim, ó, em linhas gerais, né, quem ganha aí essa parada, né, entre capitalismo e socialismo dentro desse período da Guerra Fria? O capitalismo, né? Um novo cenário se consolidou nas relações de poder entre as nações e ampliou-se a hegemonia dos Estados Unidos. Olha aqui. Marcando um processo crescente de globalização de mercados, certo? Então, o que a gente pode retirar aqui desse texto? São dois motivos bem importantes que assinalam aí o fim da Guerra Fria, né? A gente fala da queda do Muro de Berlim e do desmantelamento da União Soviética. Aí eu vou falar rapidamente aqui como que foi esse desmantelamento da União Soviética, né, que marca também o fim da Guerra Fria. Então, assim, a União Soviética, desde o princípio, lá da Revolução Russa, quando começa todo esse processo da União Soviética, ele já começa com conflitos internos e externos, né? Nós temos a ditadura Stalin. E essa ditadura Stalin, ela causa um grande desgaste ali na União Soviética. Mas aí, ainda assim, né, com a ditadura Stalin, nós temos o começo da Guerra Fria. E essa tensão ideológica entre Estados Unidos e União Soviética. A União Soviética, então, ela vai implantar o Exército Vermelho, que é para se manter ali superpotência. Então, ele implanta ali o Exército Vermelho. O Exército Vermelho, ele continua reprimindo a oposição, a todos os opositores do governo Stalin. O Exército Vermelho, nos anos 70, inclusive, ele vai fazer uma incursão ali na Guerra do Afeganistão, né? Invade o Afeganistão. E essas incursões militares do Exército Vermelho, ele vai custar caro para a União Soviética. Então, a gente tem um período aí de alto gasto militar. O que acontece na sequência? Alguns golpes militares, aliás, alguns golpes de Estado. E aí nós temos o Gorbachev, né? Gorbachev, em 1985, ele lança alguns planos econômicos, que é a perestroika e a glasnost, para melhorar ali o cenário político, econômico da União Soviética. Mas esses planos econômicos, o que vai acontecer? Eles vão aproximar algumas repúblicas ali da União Soviética, vai aproximar dos ocidentais, aproxima-se dos Estados Unidos. Então, olha só, a gente tem uma diminuição da burocracia, né, com Gorbachev, fim da censura, retirada das tropas lá do Afeganistão e essa aproximação com o Ocidente. Isso tudo vai ocasionar o desmantelamento da União Soviética. Aí a gente tem também, em 86, lá na Ucrânia, o acidente nuclear de Chernobyl, o que vai causar um grande
estranhamento do mundo em relação às usinas nucleares da União Soviética, e a gente tem esse desmantelamento. A União Soviética começa com esses problemas internos e externos, e nós temos, junto com a queda do Muro de Berlim, o desmantelamento da União Soviética e, como consequência, né, desses dois fatores, a hegemonia capitalista e norte-americana no mundo. Qual é o mercado que está dominando? Qual que é a nova lógica de mercado? É a globalização. Só que a globalização ela não é somente sobre economia, né? A globalização ela trata de outras questões. E aí eu vou deixar na tela para vocês uma questão, dá uma olhadinha lá. O que é globalização? E aí vou deixar 2 minutos, 1 minuto. Voltamos. E olha só, Noduano, eu trouxe aqui então a contextualização dessa resposta. Dá uma olhadinha. Alguns estudiosos definem globalização como um processo histórico que interliga aspectos políticos, econômicos, sociais e culturais entre os países do mundo, iniciado na Idade Moderna e que se intensificou nas últimas décadas do século XX. Então, se a gente pensar em globalização, ela não é um fenômeno apenas do pós-Guerra Fria, né? Se a gente pensar a globalização um pouquinho mais assim nos seus antecedentes, quando, por exemplo, a Europa chega na América, ela chega trazendo também cultura, novas formas de pensar e agir, isso também é globalização. A globalização do século XX, nesse pós-Guerra Fria, é um momento onde nós temos um cenário economicamente multipolar, né? Então, economicamente, temos vários polos, vários países que despontam aí como potências econômicas. Se a gente pensar do ponto de vista bélico, Estados Unidos ainda é uma potência bélica. Estamos num contexto pós-Guerra Fria, num contexto de mundo neoliberal, né, onde o Estado ele tem uma intervenção menor nesses assuntos da economia. Estamos neste mundo multipolar, neoliberal. E aí, qual é a questão da globalização? A globalização, até vou pedir para trazer isso na tela, que olha só, a globalização tem até esse planeta, né, todo interligado, as pessoas interligadas. A gente vai pensar aqui, ó, no entanto, apesar de todos os avanços tecnológicos, principalmente da comunicação, do dinamismo econômico, da integração entre os mercados financeiros e da dissolução de fronteiras, aí embaixo, a globalização ainda traz exclusão social. Então, olha só, se a gente pensar do ponto de vista econômico, a globalização ela traz um grande avanço, né? Nós temos as fronteiras comerciais abertas, então todos os países eles podem comercializar entre si. Os países podem criar os seus blocos econômicos com menor intervenção do Estado. Esses blocos econômicos eles vão criando situações tarifárias que favorece a economia, deixa a economia muito mais dinâmica. Nós temos uma modernização também da indústria, a comunicação favorecida. E quando a Pro fala comunicação, gente, não é só, por exemplo, entre pessoas, mas quando você, por exemplo, passa um cartão de crédito, isso também está gerando uma comunicação, né? Quando, por exemplo, essa aula está sendo transmitida
para vocês, ela também está gerando uma comunicação. Então, a comunicação é beneficiada. É como se o mundo ele começasse a ficar menor, sabe? As fronteiras, o tamanho do planeta ele diminui, porque para você chegar de um lugar a outro, você leva menos tempo, né? Se a gente pensar lá no século XVI, para atravessar os continentes era muito mais demorado. Agora, século XX, com toda a tecnologia, é muito mais rápido. Então, os produtos chegam mais rápido também, a cultura, as informações, mas a gente precisa pensar por outro lado, né? Qual que é o outro lado da globalização? Quais são os fatores negativos? Primeiro que esse imenso consumo trazido pelo capitalismo, pela lógica capitalista, ela opera de maneira infinita, né? Nós estamos consumindo de forma infinita, né? Dentro de um planeta onde os recursos minerais são finitos. Então, a nossa lógica de consumo ela é infinita. Estamos sempre consumindo, só que o nosso planeta ele está se esgotando. E essa é uma realidade que a geração de vocês precisa ficar muito atenta, né? Nós estamos com problema na água, solo, no ar, muito lixo, por conta desse imenso consumo. Além disso, esse neoliberalismo ele traz também uma flexibilização, né, das leis do trabalho, porque nós estamos agora num mundo onde as grandes corporações é que mandam. Então, temos flexibilização das leis do trabalho, temos um trabalhador muito mais oprimido, com salários menores, onde? Na América Latina, na África, Ásia. Então, ainda continuamos tendo potências que estão explorando outros lugares, né? Em detrimento de quê? De uma melhoria social para esses países. Eu vou colocar para vocês aqui um esquema bem breve para a gente falar sobre isso. Olha lá, então nós estamos nesse contexto, né? Já falamos do fim da Guerra Fria, do avanço da globalização, que é aqui que nós estamos, dessa agenda neoliberal e subdesenvolvimento. Nesse momento, né, nesse momento que nós estamos, nós temos países subdesenvolvidos, né, países quem são os países subdesenvolvidos? Aqueles que tiveram a sua industrialização tardia. Por exemplo, né, o Brasil, nossa industrialização ela foi tardia, ela não foi junto com a Inglaterra, por exemplo, que teve a sua industrialização clássica, né? O Brasil ele se industrializa bem mais tarde. Nós ficamos um longo período aí dependendo economicamente da monocultura, né, do café, do açúcar, e aí nós demoramos para nos industrializar e ficamos subdesenvolvidos. Aí são outros critérios também, tem a questão do produto interno bruto, a natalidade, o tempo que as pessoas vivem e a mortalidade infantil também. Tudo isso contribui para que nós sejamos entendidos também como um país subdesenvolvido. Dá uma olhadinha na tela. Olha lá. Século XXI, governos de esquerda e direita. Então, nós não temos esse mundo mais bipolar, né? Não temos duas superpotências brigando aí pelo poder, mas temos nos governos, nas repúblicas, os governos democráticos, temos essas linhas de direita e esquerda lutando, né, para se manter dentro do poder aí nas suas repúblicas. Mais uma informação na tela. Aí um breve resumo. O que é a globalização? Ela traz a produção internacionalizada, né? A gente tem, às vezes, um produto que é feito em vários lugares, né? Cada pedacinho do produto é feito em um lugar. Acesso instantâneo à informação. Isso é bem positivo. Aumento do comércio mundial. A gente precisa pensar que esse comércio mundial é positivo economicamente, mas nós temos aí também um grande aumento do consumismo e um grande aumento também da devastação da nossa biodiversidade. Aumento do capital especulativo e exclusão social. Este mundo globalizado, ele não cabe todos, né? Nem todos serão favorecidos dentro dessa lógica capitalista. E aí, olha lá na tela, alguns argumentos favoráveis, até vou deixar o material está completo lá no repositório. E vou ler aqui os argumentos contrários, né? Então, nós temos aí políticas econômicas sob o controle de órgãos internacionais. As dívidas levam os países mais pobres a investirem menos em segurança pública, saúde e educação.
Flexibilização trabalhista leva à redução de direitos sociais pela terceirização e subcontratação do trabalhador sem carteira de trabalho assinada. Crescimento econômico sem preocupações com a sustentabilidade ambiental. Então, são temas que são argumentos contrários à globalização. A globalização é um fenômeno que é indiscutível, não tem como fugir da globalização, mas a nossa sociedade ela precisa repensar a sua forma de consumo. Nós precisamos repensar isso tudo para que a gente consiga passar aí para as próximas gerações um mundo que tenha pelo menos água e um ar respirável. Bom, professores, esse tema está todo completo lá no repositório. Espero que vocês tenham gostado da aula. Avaliem a nossa aula. O que vocês não gostaram, pontuem. O que vocês gostaram, pontuem também. Muito obrigada a todos e tchau, tchau.